Como fazer sua próxima carreira decolar. Neste microbook, você aprenderá métodos valiosos para conquistar a sua carreira dos sonhos. Isso porque, ao longo da obra, o autor enfatiza a necessidade de identificar o momento ideal para avançar profissionalmente. Desse modo, será mais fácil tomar decisões que lhe impeçam de ficar estagnado em um emprego indesejável. Para quem é? Esta obra é destinada a todos os leitores que não estão satisfeitos com a sua situação profissional ou almejam obter os recursos necessários para manter o foco em seus reais objetivos. Em Como fazer sua próxima carreira decolar, você aprenderá a desenvolver a sua marca pessoal, afeiçoar as habilidades de gestão de pessoas, redigir currículos persuasivos, preparar-se para entrevistas de emprego, dentre outros pontos. Biografia do autor. Nascido no final do século XIX nos Estados Unidos, Dale Carnegie cresceu no campo e, simultaneamente, estudou na instituição State Teachers College. Em pouco tempo, se tornou professor. Entre os seus primeiros empregos, destaca-se a atuação como vendedor de cursos educacionais por correspondência. O público-alvo eram os camponeses de Warrensburg. Posteriormente, o autor passou a atuar como representante comercial das empresas Armour & Company. Carnegie obteve tanto sucesso que, em pouco tempo, converteu-se em líder de vendas. Na sequência, virou escritor e empresário. Como fazer sua próxima carreira decolar? Enviamos, ainda que de modo inconsciente, diversos sinais em nossas interações com as outras pessoas. A forma pela qual essas comunicações são recebidas determinam, em grande medida, a maneira como somos percebidos e o quanto seremos lembrados. Um elemento central para o desenvolvimento e a manutenção de uma forte imagem pessoal consiste, segundo o autor, na autoconfiança. Afinal, a sabedoria popular sustenta, corretamente, que a primeira impressão é a que fica. Uma vez que a mente registra instantaneamente as impressões visuais, a chamada popularidade é fundamentada no que as pessoas podem ver. Nesse sentido, o autor enfatiza a necessidade de elaborar a sua declaração de marca pessoal. Esse instrumento servirá para apresentar os seus pontos fortes e habilidades individuais, articulando-os aos seus interesses e identificando seu compromisso singular de valor aos seus ouvintes, contatos importantes, possíveis empregadores, colegas, funcionários, clientes, dentre outros. Tenha em mente que um cartão de visita é capaz de refletir a sua individualidade, bem como os serviços e/ou produtos que você comercializa. Basta acrescentar um toque pessoal para que a sua atuação profissional seja memorável. Evidentemente, causar boas primeiras impressões, embora fundamental, não é o suficiente para constituir a postura profissional que indicará como você será notado ou não pelos outros. Fique sempre atento com a sua aparência, com a forma como age e, sobretudo, como se relaciona com todas as pessoas com as quais entra em contato. Desse modo, não há segredos. Sua capacidade de influenciar os outros transparece até mesmo em ações simples como administrar correspondências comerciais ou utilizar o telefone. De antemão, Carnegie adverte que os indivíduos bem-sucedidos aprenderam a utilizar a linguagem corporal. Ouça atentamente a todos, sejam quais forem os seus cargos, posições ou status social. Desenvolvendo a sua marca pessoal. Para o desenvolvimento de sua marca pessoal, o primeiro passo é a criação do que o autor chama de declaração de visão e missão. Um aspecto fundamental da sua marca pessoal pode ser encontrado no código ético que você segue. Eventualmente, você nunca ficará em dúvida sobre o que é certo ou errado ao definir esses padrões e sistematizá-los em um código. Isso lhe ajudará a resistir às tentações, embasando o seu processo de tomada de decisões. Juntamente ao código ético, lembre-se que a imagem pessoal que é projetada pelos profissionais bem-sucedidos é composta ainda pelo compromisso com a realização de suas metas. Para assegurar o cumprimento de um dado objetivo, é necessário se comprometer com a sua efetivação, principalmente
Carnegie diferencia os conceitos de compromisso e de resolução. O primeiro deve ser encarado como uma solene promessa de que se esforçará para cumprir todos os acordos que celebrar. O segundo indica, simplesmente, a determinação de uma vontade específica. Visando ajudar os leitores nessa tarefa, o autor evidencia as diretrizes indispensáveis para estabelecer objetivos adequados. São elas: oferecer recompensas a si mesmo a cada objetivo alcançado, fazer contratos, compartilhar os seus contratos com outras pessoas, definir metas intermediárias, estipular objetivos específicos e claros. Agora, considere que a confiança é um elemento integrante da sua marca pessoal. O autor a define como uma convicção ou crença poderosa de que é possível contar com um grupo ou um indivíduo. Como resultado, ainda que você se comprometa a manter ambientes confiáveis, sempre existirão momentos nos quais perderá a confiança de algum integrante do seu grupo. Em tais ocasiões, haja imediatamente para restabelecer os níveis originais de credibilidade. A sua reputação como líder ou gestor é outro aspecto que contribui decisivamente para a sua marca pessoal. Essas funções podem ser assumidas, por exemplo, ao atuar como mentor de colegas que são menos experientes, chefe de equipe, supervisor, dentre outros. Uma excelente forma de colaborar com um funcionário para que ele compreenda os mecanismos internos da sua empresa consiste em designar mentores, ou, se possível, 2 mentores. Estes devem estar disponíveis sempre que você não puder responder a questionamentos, introduzindo os recém-chegados nas melhores práticas empresariais. Currículo e entrevista na busca por um novo emprego. Antes de começar a redigir um currículo, é recomendável efetuar uma cuidadosa revisão de todo o seu histórico, com especial atenção às realizações profissionais atingidas até o presente. Finalmente, Carnegie menciona 10 coisas que, sob hipótese alguma, você deve fazer. Portanto, evite deixar o seu currículo desatualizado, erros de ortografia, falhas gramaticais ou impressões descuidadas, subestimar ou exagerar a respeito das suas qualidades. Mantenha o foco nas formações teóricas e práticas acumuladas até o momento. Começar o seu currículo com expressões como objetivo, especificar os cargos desejados, listar referências, conferir um tom negativo ou pessimista ao texto, deixar o currículo muito vago, construir um documento excessivamente longo. Não se esqueça de que o currículo é a sua peça de promoção de venda. Nesse sentido, ele deve motivar o empregador em potencial a lhe convidar para uma entrevista, a fase mais importante em qualquer processo seletivo. É nesse momento que você obterá oportunidades reais de apresentar-se ao possível empregador. Caso não gere uma boa impressão, logo na primeira entrevista, dificilmente terá outra chance. Finalmente, o autor alerta sobre a importância de nunca ir a uma entrevista de emprego sem, anteriormente, aprender tudo o que puder a respeito do que é esperado e desejado pelo empregador. A revisão do seu histórico deve levar em consideração todas as contribuições que você poderá oferecer, apresentando os seus pontos fortes de uma forma convincente, relevante e, sobretudo, positiva. Agora que chegamos na metade da leitura, vamos nos concentrar em 2 elementos primordiais para fazer, de acordo com o autor, a sua carreira decolar: o aprimoramento da sua habilidade de liderança e, ainda, os cuidados necessários para garantir o sucesso no processo de mudança de rumos profissionais. Aperfeiçoando suas habilidades de gestão de pessoas. Se você é um gestor, grande parte do seu trabalho consiste em capacitar outros profissionais. Pouco depois dessa afirmação, Carnegie informa que a Gallup, uma das maiores empresas estadunidenses de pesquisas, descobriu que os relacionamentos dos funcionários com seus chefes imediatos são mais responsáveis pela retenção de talentos nas empresas do que os benefícios e os salários oferecidos. Pouco depois, o autor demonstra que, ao fornecer oportunidades para o crescimento profissional e pessoal, os líderes ativam fatores como envolvimento e gratidão, mantendo os colaboradores produtivos e felizes. Desde um ponto de vista psicológico,
Entender o padrão de comportamento dos funcionários é crucial para aperfeiçoar as habilidades dos gestores. Assim, redesenhar tarefas tediosas é uma boa estratégia para tornar o trabalho mais amigável. Dificilmente será possível superar a noção de que o seu trabalho representa uma infinidade de tarefas repetitivas e cansativas. Para solucionar isso, considere a sua atuação como um processo. Outro aspecto crucial para o autor consiste em nunca ameaçar as pessoas de demissão. Isso as impede de cumprir prazos de produção ou respeitar as diretrizes da empresa. Em suma, não é uma medida eficaz a longo prazo. Mudança de carreira. Primeiramente, mudar a carreira pode ser uma das mais importantes decisões de sua vida. Desde que siga uma profissão vinculada à ocupação atual, não será preciso incorporar muitos conhecimentos técnicos. No entanto, é imprescindível assumir uma nova postura. Ao contrário, quando se trata de uma área totalmente desconhecida ou de abrir o próprio negócio, você terá que analisar objetivamente todos os passos, baseando-se em fatos consolidados e verificáveis. Do mesmo modo, decisões relevantes não devem ser tomadas irrefletidamente. Por exemplo, não é razoável mudar de carreira por uma temporária insatisfação com as tarefas atualmente desempenhadas. Por analogia, essa mudança nunca será fácil. Por exemplo, à medida que o tempo passa, os anos trabalhados em sua profissão aumentam e, provavelmente, maior será o salário. Entretanto, uma vez tomada a decisão, é necessário estar preparado para investir anos de trabalho árduo, estudos e reeducação. O autor enfatiza que, na maioria dos casos, é preciso fazer sacrifícios consideráveis em termos de esforço, tempo e dinheiro, isso sem mencionar as frustrações. Primordialmente, obter conselhos profissionais é muito útil. Dessa forma, você terá um guia seguro no processo de transição profissional. Comece analisando a sua formação. Em seguida, estude as áreas que lhe interessam, a fim de identificar os conteúdos que, porventura, já domina. Ou seja, não subestime os aspectos intangíveis que exercem papel determinante no sucesso profissional. Segundo Carnegie, são eles: perseverança, inteligência, estabilidade e empenho. Enfim, a sua mudança de carreira poderá envolver vários meses de treinamentos e dificuldades financeiras. Ao fazer a sua escolha, pondere os benefícios e considere os desafios e dificuldades que enfrentará. Utilize todos os recursos possíveis para obter informações práticas acerca de carreiras específicas, incluindo diálogos com pessoas que atuam na indústria ou na área de interesse, estudos dos conteúdos disponíveis na internet, leituras de jornais de comércio, dentre outros. Cumpre ressaltar, por fim, que o mundo dos negócios envolve muitos riscos. Se você fracassar, certamente perderá também a renda nesse período, assim como as suas economias e os recursos de eventuais investidores. Apesar disso, as recompensas advindas de gerenciar o próprio negócio tendem a ser substanciais. Em outras palavras, você poderá ganhar muito dinheiro e acumular capital, elevando o seu patrimônio. Bons negócios sempre podem ser vendidos com lucro. Primeiramente, visite possíveis clientes ou consumidores e nunca se esqueça de identificar as reais demandas de mercado para o seu segmento de atuação. Gostou do microbook? Então, leia também Gente que Convence e saiba como construir mensagens impactantes e persuasivas. #Um dia sem reclamar. Os males da ingratidão. Ninguém gosta de gente ingrata. Esse é um sentimento repudiado e rejeitado em todo o mundo, nas mais variadas culturas. Pessoas que não sabem enxergar as dádivas do cotidiano são mal vistas, e por mais que a repugnância a esse defeito seja praticamente uma unanimidade, ou mesmo considerado um defeito moral, é simples enxergá-lo nos outros. Difícil é perceber quando repetimos tal comportamento, porque é comum para qualquer um de nós cair nesse erro. Moralmente, a reprovação aos atos de ingratidão é mais comum do que se pode imaginar. Para se ter uma ideia, há inúmeros filósofos e escritores, tanto ocidentais quanto orientais,
tratando do péssimo costume de não agradecer. Nos mitos gregos, no hinduísmo, no budismo, no judaísmo e no cristianismo, em fábulas, nos livros de William Shakespeare, Emily Brontë, Machado de Assis e Guimarães Rosa. De fato, não observar o quanto a vida lhe privilegia, ainda que haja muitos problemas preocupando seus dias, é um costume que precisa ser evitado. Se você ainda é o tipo de pessoa que não consegue enxergar isso, passou da hora de rever seus conceitos. Mas não se preocupe, antes de mais nada, vamos entender com profundidade o conceito de agradecer. O que é a gratidão? Trata-se da resposta adequada que todo ser humano precisa dar quando recebe algo. É comum agradecermos quando alguém segura a porta do elevador ou mesmo ao receber uma boa notícia por telefone, não é? Ser grato é reconhecer o bem feito em nosso favor, e não são apenas as palavras que expressam esse sentimento. Diariamente, a postura de evitar reclamar dos problemas passageiros interfere em nosso funcionamento mental, na produtividade e no bem-estar, já que focamos naquilo que a vida nos presenteia. Não é à toa que todos os idiomas reservam uma palavra ou frase popular para isso. Graças em espanhol, thank you em inglês, danke em alemão, grazie em italiano, tak em norueguês, evaristo em grego, spasiba em russo e arigato em japonês são só alguns dos exemplos. Mas já reparou que em português o agradecimento foge desse padrão? O popular obrigado nada mais é do que uma redução para expressar o sentimento de se sentir na obrigação de retribuir aquilo que foi recebido. É algo mais profundo do que simplesmente demonstrar a gratidão pela dádiva recebida. O verdadeiro agradecimento envolve um presente dado voluntariamente a outra pessoa, sem a necessidade de retribuição. Mas a palavra mágica em português não nos deixa esquecer o quanto uma vida mais grata é um objetivo que, obrigatoriamente, devemos buscar todos os dias. Por que ser grato? A resposta está no fato de que essa atitude traz vínculos de solidariedade entre quem pratica e quem recebe um favor, e podemos expandir essa troca não só entre pessoas, mas também em tudo que a vida e o universo lhe presenteiam diariamente. Quando agradecemos até mesmo pelas pequenas coisas recebidas, deixamos de pautar atitudes por padrões utilitaristas. As pessoas não podem nos importar apenas quando nos servem. Precisamos ter preocupação e empatia em qualquer situação. Além disso, a gratidão nos torna mais atraentes, com beleza atrelada à leveza conquistada. Pessoas gratas são vistas como mais elegantes, de bem com a vida, mais positivas e são uma companhia desejada por todos. Estudos feitos por universidades estadunidenses com voluntários submetidos a exames de ressonância magnética descobriram que aqueles demonstrando sentimentos de gratidão tinham maior atividade nas regiões do cérebro associadas à empatia, à regulação das emoções e ao alívio do estresse. Em resumo, são mais leves e vivem melhor. Parte dessas regiões da mente são fortemente vinculadas ao sentimento de prazer. Por isso, expressar agradecimentos às pessoas que lhe cercam e ao mundo em seu entorno é uma tarefa que precisa ser realizada agora. Vai perder tempo? Por que é tão difícil ser grato? Passamos da metade deste microbook e chegou a hora de tocar em um ponto delicado. Por mais bonito que seja falar em gratidão, cada um de nós sabe que não é uma tarefa tão simples. Ninguém vira um indivíduo adepto de vários agradecimentos diários de uma hora para outra. Há um antigo provérbio oriental que diz: as pessoas que ganham entradas são as que vaiam primeiro no teatro. Isso se dá porque a ingratidão está em todos os cantos, inclusive dentro de nós. Por isso, é fundamental identificar as barreiras internas que impedem de seguirmos o bom caminho. O primeiro obstáculo nesse sentido é a tendência a superestimarmos as nossas qualidades. É comum criar uma falsa autoimagem, quase sempre próxima à perfeição, mas ninguém é infalível. Apesar disso, queremos um mundo real idealizado e que atenda a desejos, mesmo os piores. E a vida real não é assim. Tudo isso nos leva a sermos rápidos ao pedir
e lentos ao agradecer. Este é considerado o segundo obstáculo. Muitas coisas desejadas não virão de uma hora para outra, mas precisam ser buscadas com muita luta e esforço. Mesmo assim, não há qualquer garantia de que será conquistada, mesmo com bastante empenho. Olhe para dentro de si. Você agradece diariamente ou ainda acha que está longe de ter tudo o que merece? Passou da hora de virar essa chave, superar as dificuldades, reclamar menos e ser mais grato, não acha? Como ser grato? De nada adianta tratarmos da importância e das dificuldades de expressar gratidão sem mostrar um caminho para a mudança de vida. Não falamos aqui de enxergar os agradecimentos como um dever, mas uma virtude que pode se realizar de maneira gradativa. Da mesma forma que uma pessoa pode ser mais corajosa que outra, também é possível aumentar os aspectos de agradecimentos como uma característica intrínseca de cada um de nós. Quer começar a mudança? Primeiro, fique um dia sem reclamar. Durante 24 horas, olhe apenas o lado positivo das coisas, sem expressar chateação. O segundo passo é ter um diário de gratidão. Todos os dias, escreva à mão sobre todas as coisas e pessoas que merecem seu agradecimento, reconhecendo assim o privilégio de contatos, lugares e situações que lhe ajudam a seguir adiante. É possível ir além, criando cartões de gratidão e entregando-os àqueles e àquelas que merecem seu reconhecimento, e seja grato aos invisíveis, afinal, nem tudo que merece seu agradecimento pode ser visto. Esse dom precisa ser dividido. Ensine as pessoas de seu convívio sobre o quanto abrir mão das reclamações nos embeleza de maneira irreversível. Por fim, celebre cada uma de suas conquistas e nunca deixe de mostrar às crianças a importância de agradecer. A mudança precisa começar agora. Não perca tempo. Como agir com os ingratos? A melhor atitude a ser tomada é se afastar dos ingratos, mas, evidentemente, nem sempre é possível. Há familiares, amigos e colegas de trabalho que resistem à prática dos agradecimentos dos quais não podemos estar longe. Segundo o filósofo Immanuel Kant, a ingratidão consiste em honrar uma pessoa em virtude de um ato de benemerência que nos dispensou. Ainda de acordo com o estudioso, estamos falando de uma obrigação humana e não de prudência, ou seja, agradecer é muito mais um mandamento de cumprimento obrigatório do que um conselho para a vida. É impossível impedir a ingratidão das pessoas, principalmente pelo fato de essa atitude ser mais comum do que a disseminação de agradecimentos despretensiosos. Você precisa estar sempre atento a quem insiste em repetir esse equívoco e identificar o quanto isso pode lhe influenciar. Não deixe de ser grato, nem desista de ensinar a importância de agradecer e abandonar as reclamações, porque a ingratidão pode brotar até mesmo dentro de você, sem que seja percebida como um defeito que lhe impede de ver a vida com outros olhos e até mesmo atrasando seu sucesso. Agradecer é o primeiro passo para superar chateações de todos os tipos. E para finalizar, muito obrigada por chegar até aqui com toda a disposição de ser melhor. Gratidão é a palavra-chave para uma vida mais plena. Não à toa é repetida por todos os cantos das redes sociais, na tentativa de disseminar mais positividade em um mundo tão duro com cada um de nós no dia a dia. A principal lição deste livro é de que, ao abrir mão das reclamações inúteis, podemos vislumbrar não só o copo cheio, mas as soluções para problemas que nos afligem, deixando claro o quanto é mais do que necessário ter um olhar leve para o cotidiano se não quisermos torná-lo ainda mais difícil. Quer aprender boas estratégias vindas do esporte para vencer na vida? Confira o Microbook Cabeça Fria, Coração Quente. Ruído. Crime, ruidoso castigo. Vamos começar trazendo um exemplo hipotético, capaz de demonstrar na prática como julgamentos e opiniões estão bem longe de serem isentos. Suponhamos que uma pessoa é condenada por um determinado crime: furto, posse de drogas, agressão, assalto à mão armada. Tanto faz, escolha o delito de sua preferência. Qual seria a sentença mais provável a ser aplicada? Se fôssemos pensar em justiça plena, deveria existir uma resposta curta e direta, tratando a pena de forma clara, independentemente do juiz escolhido para definir o caso. No dia do julgamento,
Fatores como o clima entre os presentes, o humor das autoridades, o tempo da audiência e até mesmo a comoção popular podem influenciar diretamente na decisão a ser tomada. Mesmo diante de um fato consumado, com provas, testemunhas convincentes e argumentos bem robustos, não é possível determinar de forma prática e simples qual será o veredito. Diferentes pessoas são julgadas de formas distintas, mesmo dentro de uma mesma situação. Especialistas de diversos países acreditam que essa margem de manobra é justa e humana, sem a possibilidade de haver subjetividade plena para evitar imprecisões. E para esses profissionais, sentenças criminais se baseiam em uma série de fatores, envolvendo o fato julgado, o caráter das pessoas, as circunstâncias e contextos diversos. Se em um campo que exige tanta precisão como a justiça, são tantos ruídos interferindo em uma decisão importante, não é coerente pensar que nossas opiniões cotidianas não sofrem com tantas influências. Um sistema ruidoso. O primeiro contato dos autores com o problema do ruído não foi durante uma experiência envolvendo a justiça criminal. A luz de alerta para darem início a seus estudos acendeu durante um encontro profissional em comum. Nele, uma companhia de seguros assinou contrato com uma empresa de consultoria, a qual os escritores e pesquisadores eram ligados. É de se supor que trabalhar com essa área não é nada simples, já que as seguradoras lidam diretamente com subjetividades e até mesmo a má-fé de clientes na análise dos casos. Durante esse trabalho, ficou demonstrado que um ruído afeta diretamente nos resultados do setor comercial. Em reuniões com os executivos da companhia, os escritores provaram que reduzi-los era mais do que desejável para diminuir prejuízos. Em compensação, podemos considerar impossível uma eliminação por completo. A existência humana é ruidosa. O que pode ser trabalhada é sua consistência e influência. E quando se lida com tantas variáveis, antes de definir situações que alteram profundamente as vidas de outras pessoas, a adoção de critérios objetivos é capaz de fazer com que se tenha menos influência externa. Se você já se viu em dúvidas sobre em quem acreditar durante uma divergência de opiniões, saiba que essa questão é amplificada quando se trata de questões envolvendo um número grande de pessoas. Como o grupo amplifica o ruído? Durante um julgamento individual, ter uma decisão ruidosa é bem ruim. Mas se for o caso de um conjunto de pessoas ser responsável por conduzir uma empresa, por exemplo, temos aí uma camada de problema adicional. Afinal, grupos possuem um total de direções a serem seguidas tão numeroso quanto o número de pessoas ali envolvidas. Uns falam primeiro, outros dão suas opiniões por último, há quem seja mais convincente e existem também pessoas geniais, mas incapazes de falar em público. Até mesmo o excesso de sorrisos ou a seriedade explícita no olhar podem interferir na maneira de interpretarmos cenários baseados em opiniões dos pares. Agora pense em contratações, promoções, encerramento das atividades, estratégias de comunicação, regulamentações ambientais, segurança nacional, admissões numa faculdade ou lançamentos de novos produtos estão sendo bombardeados por ruídos. Grupos têm dinâmicas muito próprias, causadas tanto pelas individualidades quanto pela multidão se comportando como um só organismo. Sem a consciência da necessidade de uma liderança ou mesmo um guia, direcionando os caminhos tomados, os ruídos se amplificam descontroladamente. Quanto maior o entrosamento, menor será o nível de ruído, mas ele sempre estará ali presente, mesmo que à espreita. Fontes do ruído. Passamos da metade deste microbook. E a essa altura, você já deve estar consciente de que toda tomada de decisão implica em algum grau de interferência do tema central deste livro. A única possibilidade de reduzir seu poder de influência é compreendendo como ele nos afeta, desde as pequenas banalidades do cotidiano até as grandes decisões que podem interferir para sempre em nossas vidas. Quando os autores começaram a estudar o ruído, seu poder, força e interferência, o que mais lhes chamou a atenção foi a evolução do pensamento humano ao longo do tempo. Há algumas décadas, até cientistas menosprezavam essa influência, acreditando estarem livres de qualquer irracionalidade. Não é raro vermos erros cometidos devido a ruídos. Na maioria dos casos, esses equívocos se relacionam a vieses pré-estabelecidos, turvando nossa visão, ou pela existência de sistemas viciados, contaminados pelo barulho gerado, pelo barulho interferindo na maneira de interpretar o mundo. Também há os momentos em que padrões de comportamento nos impedem de enxergar novas formas de abordagem, ao que já parece estar definido. Compreender qual a fonte de um ruído exige estudos detalhados, análises e frieza, para identificar as origens e consequências de possíveis erros que ele nos leva a cometer. Reduzindo o viés da decisão.
Um jeito interessante de entender se abordagens estão sendo direcionadas por ruídos é realizar medições práticas e objetivas sobre o caminho a ser tomado. Parece algo abstrato, mas é possível fazer uma interessante analogia com uma balança como forma de minimizar erros. Medir suas decisões exige que a possibilidade de um ruído seja levada em consideração, da mesma forma como toleramos alguns gramas a mais ou a menos ao controlarmos a evolução de nosso peso quando seguimos uma dieta. Da mesma maneira que percebemos que um exagero aqui pode render uns quilinhos a mais, precisamos olhar com frieza para opiniões e cenários extremos, pensando na possibilidade de estarmos diante de mais um ruído interferindo no caminho seguido, especialmente quando se trata de um grupo apaixonado ou mesmo sob fortes emoções. Na maioria dos casos, reações mais acaloradas ou muito radicais nos induzem a erros. Ainda assim, mesmo aquelas pessoas que parecem muito centradas e serenas podem se ver influenciadas, já que é comum seguirem valores muito rígidos ou visões intransigentes na interpretação de cenários. Se nesse momento não paramos para observar a interferência externa na abordagem durante um julgamento, podemos cair na vala comum das decisões ruidosas. Pare, pense, escute ao redor. Esse barulho pode ser mais alto do que você imagina. Levando o ruído a sério. A variabilidade indesejada de julgamentos é a melhor definição para o tema central desse estudo. Não adianta fugir, porque conviver com uma quantidade excessiva deles faz parte da condição humana. E quanto mais gente envolvida em um processo, maior sua presença. O ruído precisa ser encarado de frente, para que não sejamos armadilhas das injustiças cometidas por nós mesmos. Daí a importância de ressaltar sua influência, até mesmo nos campos da vida que exigem mais precisão, racionalidade e menos paixão. Evite confundir julgamento com mero pensamento ou raciocínio. Tratamos aqui de definições de atitudes baseadas em interpretações sobre cenários. O ruído interfere na forma de medição de fatores, e seu instrumento principal é a mente humana, que pode ser enganada ou manipulada. A falta de consciência de nossas fragilidades pode nos levar a cometer grandes injustiças. Por isso, ouvir os ruídos é fundamental para que possamos controlá-los e dominá-los por completo, sem que eles tomem conta dos passos tomados diariamente em nossa vida pessoal e profissional. Para a elaboração deste livro, foram estudados em detalhes julgamentos de casos os mais diversos imagináveis. Em todos eles, foi demonstrado que o ruído é capaz de transformar a vida de pessoas, sejam elas inocentes ou culpadas. Há um barulho difícil de se identificar e interpretar, com o único objetivo de nos enganar, ou pelo menos influenciar decisões complexas. Antes de agir, pare, pense e, principalmente, escute. A sensação de ter sido vítima de uma manipulação é terrível, mas quando somos diretamente influenciados não por uma pessoa, mas por todo um contexto, em alguns casos envolvendo até mesmo nossa visão de mundo, fica ainda mais complicado de entender por que tomamos determinado caminho. Tão bombardeados com informações, os ruídos estão presentes em nosso dia a dia, mesmo que não estejamos prestando atenção. Ficou claro o quanto não há atitude que tomamos sem o mínimo de interferência de fatores externos, sejam os mais visíveis ou aqueles quase impossíveis de identificarmos. É importante estar sempre atento. No Microbook, A Voz na Sua Cabeça, disponível aqui no 12 Minutos, você entende em detalhes por que é importante falar consigo próprio.